Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlanner, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo a gente vai explorar a técnica conhecida como Signed URL ou Signed URL, que são URLs assinadas. A gente vai explorar um pouquinho aqui sobre esse conceito e quando que a gente consegue utilizar esse tipo de URL. Se você nunca ouviu falar desse tipo de tratamento de URL, fica comigo nesse vídeo que vai ser bastante interessante. E se você já conhece também, tá? Porque em alguns provedores, né? Então, se você pegar a Amazon na S3, no S3 dela, né? Que é o storage dela, a gente pode assinar URLs para baixar um arquivo lá. Mesma coisa é válida para os outros provedores, como o Google Cloud também. Tá? Então, se você já conhece essa técnica, fica com a gente aqui que a gente vai mostrar para vocês como que a gente pode concluir essa técnica, como a gente pode criar nossa própria versão e também como que a gente pode utilizar alguns módulos prontos, aí, algumas bibliotecas prontas para fazer isso em JavaScript. Bom, qual que é o problema que a gente está tentando resolver aqui? Né? Então, qual que é a ideia aqui? Imagina o seguinte, imagina que você tem um sistema, então você tem seu app web aqui, e em um dado momento, você precisa fazer o seu usuário fazer um download de um arquivo. Ou ainda um outro cenário que inclusive um aluno nosso estava passando. Ele tem um endpoint em GraphQL e ele precisa mandar um relatório em PDF para esse usuário. Então o que acontece? Esse endpoint dele aqui, da API dele, que é exposta com GraphQL, em GraphQL a gente sempre manda as queries e as mutations via post. Então como que eu vou trazer um relatório aqui em PDF? E além disso, pelo próprio GraphQL, a resposta dessa chamada da minha query ou da minha mutation, ela tem que retornar JSON. Então, como que eu faço para trazer um relatório em PDF dessa API? Ou ainda, como aqui do meu app, aqui, meu usuário está logado, está autenticado, como que eu faço para ele ter acesso a um arquivo, para ele conseguir fazer download de um arquivo? E aí, que é bastante interessante a gente pensar sobre URLs assinadas. O que é uma URL assinada? Vamos imaginar que esses dois cenários aqui, né? Então, tanto na minha API, que poderia ser REST aqui, quanto na minha API em GraphQL, o meu usuário está autenticado. Então, eu quero gerar um link temporário para ele acessar esse arquivo. Então, qual que seria a ideia? A intenção nossa aqui seria a gente pensar como gerar um link que eu consiga saber quando que ele vai expirar. Então ele tem que ter duas características, né? Quando que ele vai expirar. E a gente não consiga modificar essa expiração. Modificar a expiração. Isso é muito importante, porque se eu estou mandando um link do endpoint meu, que a pessoa está logada, e ela consegue mudar quando que vai expirar esse link, não faz muito sentido. Então a gente tem que pensar em uma forma de evitar que essa expiração aconteça. Um outro item que é bastante legal para essa abordagem aqui também é quando a gente precisa fazer isso entre domínios diferentes. Então, geralmente, uma das formas que o pessoal dá acesso a um arquivo ou a um endpoint, quando a gente não está falando sobre REST nem GraphQL, é com cookie, né? Então, a gente consegue compartilhar cookie entre domínios diferentes. Aliás, entre domínios do mesmo domínio. Se a gente tem um domínio diferente, a gente não consegue fazer isso. Então, gerar um link assinado também pode ser aí uma ideia interessante para esse cenário. Então, dado que a gente tem esse cenário, né, eu preciso, de alguma forma, criar um link único para esse usuário. Quais opções que eu tenho para fazer isso? Uma coisa que a gente pode fazer, que é muito legal em computação, né, e geralmente quando a gente está trabalhando com esse tipo de link, é o seguinte: imagina que a gente queira acessar na nossa aplicação o seguinte: localhost 2.3000/relatório, e aí você tem um relatório de um cliente X, o cliente 1010. E é isso. Então você vai fazer o seguinte: cliente 1010. Então o que acontece? Se eu só mandar isso para o meu cliente, ele vai pegar essa URL e falar: beleza, toda hora que eu quiser gerar esse relatório, eu dou um F5, clico aqui e etc. Então ele não tem nenhuma checagem aqui.
Então o que a gente poderia pensar? E se eu conseguisse passar alguma outra informação aqui que fizesse esse link ser único? Então que permitisse que quem enviou esse link, né, então que a minha API aqui gere esse link e que quando alguém for tentar consumir esse link novamente, eu posso checar se esse link foi modificado ou se ele foi realmente criado pela minha API anterior. Então o que a gente poderia fazer aqui? Uma ideia que a gente pode fazer é o seguinte: tentar analisar esses dados todos aqui e gerar uma assinatura sobre esses dados. Então a gente pode inclusive usar MD5, SHA1 para gerar esses dados aqui. Como que a gente poderia fazer isso? Eu vou criar aqui um arquivo só para a gente testar. Então, para quem é aluno nosso no Full Stack Master, dos nossos cursos, sabe que eu sempre faço uma pastinha de POCs. Então, a gente vai fazer uma pastinha aqui chamada md5.js, só para a gente conseguir ver aqui como que a gente pode criar esse hash. Então, ó, vamos fazer o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou const crypto é igual required crypto. E a gente vai tentar fazer o seguinte. A gente vai pegar e vai utilizar, a gente tem alguns métodos aqui. Então, por exemplo, a gente tem um create hash. Se a gente for olhar aqui, ó, a gente tem várias opções de algoritmos. Ó. Então, SH256, 512 e assim por diante. E aqui, inclusive, ele mostra pra gente, ó, como que a gente pode utilizar. Então, vamos colocar aqui create hash MD5. E aí, o que acontece? A gente tem, nessa função, a gente pode hashed, fazer o seguinte, update, e aí eu vou ter meu conteúdo. Então, const content é igual Túlio Faria. Então, vou colocar aqui content e console.log hashed, só para a gente ver o que está acontecendo aqui. E vamos ver se eu não cometi nenhum erro. Cometi algum erro, porque ele não saiu nada. Vamos ver o que eu fiz de errado aqui. Tenho que passar um digest base 64. Vamos ver se eu acertei agora. Legal. Então, olha só. O que acontece? Se eu passar com o MD5, reparem que ele gerou esse valor aqui. E se eu continuar passando, ó, reparem que o valor ele vai ser o mesmo. Então, qual que é a ideia? Ó, se eu colocar um 2 aqui, a gente vai perceber que o valor é totalmente diferente. Então, qual que é a ideia aqui? Se a gente gerar um hash da parte útil, digamos assim, da nossa URL, a gente consegue pelo menos checar que ela não foi alterada, que já é uma coisa boa, né? Então, eu consigo saber que ela não foi alterada. Porém, MD5 ele é uma forma de gerar hash bastante manjada. Porque o que acontece? Ele não precisa de mais nada, né? A gente só passa qual algoritmo que eu quero e ele já gera esse valor para a gente. Né? Então ele já gera para a gente aqui o hash. Se a gente for explorar um pouquinho mais, ó, a gente tem uma outra opção, o SH256, que a gente pode fazer algo bastante semelhante. Então, const crypto require. Opa. Crypto. E agora a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai fazer bem parecido com esse cara. Então, vou inclusive colocar aqui o conteúdo também. Olha só que legal. A única diferença que a gente vai ter aqui, ó, vai ser o seguinte. Eu vou utilizar um outro algoritmo aqui, que vai ser o SHA-256. E aí eu vou precisar mudar também a forma. Então ele vai ser um HMAC. E uma coisa que é muito legal. Nesse HMAC eu consigo usar uma key. Então eu consigo utilizar um secret. My secret.
Então olha só que legal. Console.log, hashed. E vamos rodar aqui para a gente ver o que aconteceu. Então olha só. Reparem que agora eu tenho um pouquinho até maior, né, do que o que eu tinha com o MD5. Porém, além do meu conteúdo, eu tenho o meu secret. Então o que acontece? O secret eu posso manter somente para a minha aplicação. Então se eu quiser deixar bastante seguro aqui, o próprio fato de existir o secret, bom, então vamos ver aqui, ó, vou colocar um secret 2. Repare que o conteúdo já mudou totalmente. Então o simples fato de existir um secret 2, aliás, um secret, já faz que essa URL fique bastante difícil de ser modificada. E aí o que a gente pode fazer? Então já que a gente já fez a nossa POC aqui, a gente já sabe como assinar, vamos fazer o seguinte, ó. Vou criar um novo arquivo aqui, server.js. Eu já tenho instalado aqui o Express, então a gente já consegue criar um servidor. Então const express é igual a require express, const app é igual a express. E a gente vai ter dois gets aqui. app.get /get URL recres. Então, esse endpoint aqui é para retornar a URL assinada para a gente. E o app.get /download recres, aonde a gente vai baixar esse arquivo. E a gente vai fazer também aqui um app.get recres res.send dev pleno signed URLs. E o que mais que a gente precisa? app.listen, a porta que eu quero. Então port, meu handle aqui, error, e console.log, listening, e eu vou colocar a port aqui. E vamos só importar aqui a port. Const port é igual a process.env.port ou 3000. Bom, a gente já tem um servidorzinho aqui, então a gente vai implementar tanto o método getURL, que vai retornar uma URL para a gente, quanto o método download. Vamos só ver se está rodando certinho. Node server. Então olha só, tenho aqui dev pleno signed URLs, URLs. Então o que acontece? Eu vou criar primeiro o get URL. Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Eu quero retornar a minha URL assinada. Então, eu vou pegar essa ideia aqui que a gente já fez e vou trazer para cá. Eu vou deixar o cripto lá em cima, junto com o express. E eu vou deixar o meu secret também lá em cima. Porque tanto a minha URL, quando ela for gerada, quanto quando ela for baixada ou utilizada de verdade, eu preciso saber o secret. Então, olha só que interessante. Vamos supor o seguinte, eu preciso baixar, né, então dar um jeito aqui de resolver essa URL. Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Vou comentar aqui um pouquinho. Como que eu posso fazer para que esse download meu aqui, ele possa ser realizado de uma forma segura, né? Então, que essa URL foi gerada realmente pelo meu sistema. O que a gente pode fazer? Vamos imaginar aqui o seguinte, que esse download ele vai ser acessado da seguinte forma. Então, a gente vai ter um report annual e client ID é igual a 10. Então, vamos supor que eu quero passar esses atributos aqui para essa URL para que a gente consiga baixar. Então é essa URL que eu quero gerar. Então o que a gente pode fazer? A gente pode pegar essa string inteira, então pegar isso aqui inteiro como string e fazer um processamento com esse valor, tá? Que vai funcionar
bastante interessante. Então, vamos pensar aqui o seguinte, ó. O que eu quero gerar, né? A minha URL, ela vai ser isso aqui. Beleza. Então, olha só o que a gente vai fazer. A gente vai gerar o hash baseado nessa URL. Então, eu vou pegar aqui meu hashed. E aqui, ao invés de content, vai ser URL. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai retornar aqui rest.send URL. Vai ser o quê? A URL mais o meu hash, que vai ser igual ao hashed aqui. Então, olha só, eu tenho aqui a URL que eu quero permitir meu usuário acessar, e aí eu vou gerar o meu hash aqui. Então vamos ver se funciona, né? Então get URL. Preciso reiniciar aqui. Então olha só que bacana. O que eu tenho aqui, né? Eu tenho meu download com reports annual, client ID, blá blá blá. E aí eu tenho aqui o meu hash inteiro. Olha só que bacana. Então o que acontece? O que eu preciso fazer no meu download? Eu preciso checar se do meu hash para lá representa o que está no começo. Se representar, quer dizer que essa URL não foi alterada. Aliás, tem uma outra coisinha que a gente precisa fazer também, que é o seguinte. A gente precisa só dar uma tratada na URL aqui, só para a gente conseguir deixar ela um pouquinho mais amigável para ser utilizada como URL. Deixa eu mostrar um outro detalhe que a gente pode fazer. A gente pode usar URL, aliás, escape. Então, se a gente usar o escape aqui, ó, a gente deixa ela um pouquinho mais amigável. Ó. Então a gente consegue usar. Reparem que trocou alguns significados aqui. Então olha só. Geramos a URL aqui. Qual que é a ideia? Eu quero pegar essa URL aqui e poder colocar no localhost 3000 barra o valor dela. A gente não tem ainda, né? Porque a gente não criou. Então vamos criar aqui, ó. Então qual que vai ser a ideia? Console.log rec, só para a gente saber como que tá. Rest.send ok false. Só para a gente saber como que tá. Então olha só, ok false. Se a gente olhar aqui, ó, reparem que a gente tem a rota aqui e a gente pode começar a explorar a URL como um todo. Vamos procurar o valor dela dentro da requisição. Ó. Então repare o seguinte, ó. Eu tenho no meu carry todas as minhas variáveis já ordenadas bem bacaninha. Eu tenho o path, ó, certinho, e tenho inclusive um original URL, ó. Olha que bacana. Então o que a gente pode fazer? A gente pode inclusive utilizar a URL original aqui para que a gente consiga processar. Então, ó, vou fazer o seguinte. Vou colocá-la aqui. Vou dar um F5. Então, olha só. Essa é a URL que a gente tem. Então, a gente gerou aquela URL de cima e agora a gente tem essa URL aqui. Então, como que eu sei que essa URL não foi alterada? Eu vou ter que fazer o seguinte. A gente vai ter que pegar essa URL. Então, const URL vai ser igual a esse cara. A gente tem que extrair as duas partes da URL. Então, uma forma que a gente poderia fazer, eu posso fazer URL parts. Reparem que a gente tem um hash igual. Ó. Então, a minha ideia é tirar o que está antes do que está depois. Então, url.split e comercial hash igual. Console.log URL parts. Vou dar um F5 de novo. Então repare o seguinte, ó. Agora eu tenho download com report annual e o client ID 10 e eu tenho o valor do meu hash. Uma outra coisa que eu fiz aqui também
aqui em cima, quando eu fui assinar, deixa eu limpar um pouquinho esse arquivo. Quando eu fui assinar, eu não coloquei a barra. E reparem que aqui a gente está tendo a barra, tá? Então, a gente poderia tirar a barra aqui embaixo, ó. Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer? Const URL por URL. A gente pode fazer URL parts na posição 0, ponto substring da posição 1 para frente, e const hash é igual a URL parts no trecho 1, console.log por URL e hash. Vamos ver como que ficou. Vou rodar novamente, F5. Então olha só que legal. A URL pura ficou com download direitinho e o hash também. O que eu tenho que fazer agora? A mesma coisa aqui, ó. Então eu tenho que pegar meu hashed, do mesmo que eu usei lá em cima para assinar, e aqui, ó, eu vou utilizar por URL. E olha só que bacana. Vamos colocar aqui o hashed, só para a gente testar. Então vou dar um F5. Então, olha só que legal. Percebam que o valor está um pouquinho diferente, porque a gente tem que fazer mais uma coisinha, ó. Eu tenho que dar um unescape. Já que eu dei um escape antes no hash, agora eu tenho que dar um desescapar. Então reparem agora, ó, que os valores estão iguaizinhos. E o que é bacana disso? Se eu trocar o ID do cliente para 11, reparem que o hash mudou. Então agora eu sei que a URL está inválida. Se eu voltar para o 10, eu sei que a URL está válida. Então, olha só que bacana. Se hash for igual a hashed, então F5 true. Se eu trocar o ID do cliente para 11, reparem que ele está false. Se eu tentar trocar de anual para alguma outra coisa, false. Se eu tentar colocar um valor a mais, t igual a 1, false. Então olha só que bacana. A gente acabou de criar um mecanismo que checa para a gente se essa URL foi alterada. E aí a gente comentou no começo do vídeo que eu posso fazer isso inclusive para uma URL temporária. E por que a gente pode fazer para uma URL temporária? Porque eu posso, inclusive, passar a validade aqui, ó. Eu posso colocar valid e colocar um timestamp aqui. E, logicamente, né, eu preciso gerar com esse valid. E aí eu checo o valid na outra ponta. Aí teria problema de eu mostrar esse valid? Ou expiration, ou uma coisa nesse sentido? Não tem, porque o usuário não consegue mudar o hash sem ter acesso ao secret. Então, essa é uma forma que a gente tem de manter a comunicação entre dois pontos que não necessariamente vão compartilhar a mesma mídia. Então, você pode mandar essa URL por e-mail, você pode mandar essa URL na sua própria aplicação. A gente tem um vídeo no canal que a gente fala como baixar um arquivo utilizando o React. Então, você pode redirecionar para essa URL. E aí, se você quiser, existe também uma outra opção, que é utilizando um módulo NPM. Existe um módulo chamado Signed URL, que é esse aqui no NPM, que é esse cara aqui, que ele também faz isso pela gente. Então, vamos criar mais um método aqui, ó. O que ele faz? Ó? Vamos instalar primeiro npm install Signed URL. Ele é bem pequenininho, né? Então vai ser bem rapidinho. E aí o que acontece? Ó? Ele cria um signer, que é esse cara aqui. Então, vamos colocar o signer aqui em cima. Ó, ele tem um signer. O nome do hash que a gente vai utilizar na URL. E o secret dele aqui. Beleza? Bem parecido com o que a gente fez. E aí ele tem... A única coisa que é interessante, ele tem uma forma um pouquinho diferente de gerar o URL, ó.
Então, app.get, get URL2, rec_res. Então, ó, ele passa uma opção e ele ainda tem embutido essa verificação de tempo da URL. Tá? E aí ele tem o signed URL aqui, então vamos pegar a mesma URL que a gente fez. Ó. Vamos pegar ela aqui, ó, só para a gente ver a diferença de implementação entre um e outro. Então, res.send URL signed URL. Vamos rodar aqui novamente. Então, olha só, get URL2. Opa, get URL2 está aqui, res.send está aqui, tá certo. Esqueci de pôr a barra aqui. Sim, tem um outro detalhe também que ele considera a URL completa. Essa é uma diferencinha. Então olha só que interessante, ó. Ele gerou pra gente aqui a URL inteira, ó. Deixa eu só gerar com um download 2, que daí a gente pode testar com outro método. Então, ó, tem a URL inteira, eu vou clicar aqui. Então reparem que ele deu erro porque ele não existe. Então agora a gente vai fazer de novo aqui a checagem. A gente pode inclusive olhar aqui, ó. A gente tem um verify. Vamos pegar ele aqui para a gente ver. Então é app.get /download 2 rec_res. E eu colei aqui. E agora, como que a gente vai verificar essa URL? A gente precisa pegar ela completa, né? Então eu preciso pegar ela da mesma forma que ela foi gerada, porque ele considera o domínio. Então vamos fazer o seguinte, ó, console.log rec res.send, ok, falso por enquanto aqui. E aliás, a gente precisa const signed URL. Eu preciso colocar vazio aqui, só para a gente conseguir testar aqui antes. Ó. Então vamos lá. Node server. Já tenho a minha URL aqui. F5. A URL é inválida porque eu coloquei AAA, mas está tudo bem. Vamos procurar aqui os valores. O que eu quero procurar aqui no meu hack é a URL completa, inclusive com o domínio. Vamos ver se a gente acha ela aqui. Ó, a gente tem um download. Tem alguns cookies. Bom, não tem. Vamos fazer o seguinte, ó. O que a gente vai fazer? A gente sabe o domínio, né? Porque a gente sabe onde a aplicação nossa tá. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai usar a mesma ideia que a gente já tinha feito aqui anteriormente. Original URL. E usar esse signed aqui. E usar aqui o valid. Vamos ver novamente. Então olha que legal, ó. Valid true. Vamos tentar trocar aqui. Valid false. Então olha só que bacana. A gente consegue controlar. Vamos supor que você queira mandar um link único para o seu usuário trocar a senha. Obviamente você não coloca a senha aqui, mas você pode colocar um ID de usuário e pedir para ele trocar a senha. Você sabe que ele não mudou essa URL no meio do caminho. Outra coisa que a gente pode testar aqui é o seguinte, ó. Eu posso trocar esse prazo, tá? Em segundos aqui. Vamos colocar que vai valer por 30 segundos. Então vamos rodar novamente. Ó, rodei. E teoricamente vai ficar válido por 30 segundos. Só enquanto ele vai fazendo a validação aqui, essa abordagem ela faz uma coisa que é bastante bacana, que eles colocam um pontinho aqui e colocam a validade aqui na frente, né? Então é a forma aí que eles acharam de deixar a URL válida, somente pelo tempo que a gente escolheu ali. Ó, por enquanto tá passando, hein? Ó, false. Então ela já expirou. Né? Então,
o que é bastante bacana dessas técnicas. A gente consegue ou pegar uma versão já resolvida do problema, né, igual aqui o Signed URL, ou ainda a gente consegue construir o nosso próprio. Né? Então, vocês perceberam que a URL ficou válida somente por 30 segundos. Ó. E aí o que acontece? Um outro ponto importante. Se o que você está fornecendo tem um risco, né, se ele ficar disponível, você pode encurtar o tempo. Né? Então, por exemplo, ó, F5, agora só vale por 10 segundos. Então é só o tempo do usuário clicar e começar a fazer o download antes que a URL fique inválida. Outro ponto que é bastante importante. Se você estiver fazendo isso para baixar um arquivo, não redirecione para o arquivo. Caso contrário, você vai acabar expondo a URL dele. Então você precisa mandar por essa URL aqui. Né? Então se você está pegando um arquivo da Amazon S3, por exemplo, você vai ter que baixar esse arquivo e mandar de novo para o usuário. Porque se você redirecionar para a URL pública, por exemplo, do seu arquivo S3, você vai expor essa URL. Bom, pessoal, é isso. Queria compartilhar com vocês essa técnica, tá? A gente fez um pouquinho aqui do que a gente faz dentro do Full Stack Master, tá? Então a gente criou algumas POCs só para a gente assinar aqui esses dados. Então a gente assinou utilizando dois algoritmos, né? O MD5, que é bastante manjado, e o SHA-256, ou SHA-256, utilizando um secret aqui para que a gente consiga garantir que essa URL não foi modificada. E depois a gente criou aqui um exemplo de URL assinada, tanto customizadas, então a gente fez uma aqui numa versão nossa, quanto utilizando o pacote aqui, ou o módulo chamado Signed URL. Tá? Então tem essas duas opções. Obviamente deve ter mais opções aí, mas essa é uma forma bastante interessante se você quer permitir que o seu usuário baixe um arquivo numa API GraphQL, ou ainda se você tem uma API REST e quer que o seu usuário baixe um arquivo também, ou se por algum motivo você quer mandar um arquivo por e-mail para um usuário e que ele tem uma validade, então ele só pode clicar naquele link por 2 horas, por exemplo. Essa é uma opção bastante viável também. Bom, pessoal, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa de curtir e comentar aqui embaixo. Comenta também se você já conhecia essa técnica ou se você já viu algo semelhante e não sabia que tinha esse nome. E além disso, não esqueça de se inscrever aqui no canal também. E eu te vejo num próximo vídeo. Valeu, até a próxima!